Olá, bem-vindo à última atividade do módulo. A sua rede está propondo uma forma de aterrissar uma política de educação integral denominada diálogos socioemocionais. Ela envolve uma metodologia de acompanhamento das competências socioemocionais e duas modalidades de desenvolvimento. Aqui vamos falar sobre a metodologia de acompanhamento, que é válida para as duas modalidades de implementação, a integrada ao currículo e a articulada ao projeto de vida. Vamos conhecer a ferramenta e como utilizá-la ao longo do período letivo para garantir o processo formativo. O objetivo do diálogo socioemocionais é que, por meio do diálogo frequente entre professor e aluno, se estabeleça um plano de trabalho para o desenvolvimento integral do estudante, no qual ambos estejam comprometidos e com eles toda a escola, com o apoio do diretor, do coordenador pedagógico e de representantes regionais e centrais das secretarias de educação. Este é essencialmente um processo formativo. Isso significa que o diálogo oferece insumos para que tanto o professor quanto o estudante possam identificar o progresso no período e definir os próximos passos que ajudarão a alcançar os objetivos estabelecidos inicialmente por eles mesmos. A solução inclui uma metodologia de acompanhamento do desenvolvimento socioemocional decorrente de práticas que a própria escola já utiliza para esse fim. Portanto, não se preocupe, pois não é necessário abandonar uma ação que já esteja funcionando em sua escola. Nesses casos, a sua rede está focando em como acompanhar o desenvolvimento dessas competências e a ferramenta para isso será apresentada mais adiante nessa sessão. Vamos dar início conhecendo melhor o instrumento. Ele foi desenvolvido para servir a metodologia Diálogos Socioemocionais como uma ferramenta que o professor possa utilizar em sua prática com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento de competências socioemocionais com base em um método que contribui muito nos processos de avaliações formativas, o uso de rubricas. Veja então que são 3 componentes importantes para se compreender nessa estrutura. A avaliação formativa é um recurso que auxilia os educadores a compreender o processo de aprendizagem do aluno enquanto ele ocorre e não apenas ao final, quando não há mais tempo hábil para intervenção e mudanças no resultado. Isso é muito importante, pois o tempo da interpretação dos resultados da avaliação formativa é concomitante ao tempo da própria aprendizagem e a informação advinda da avaliação formativa dá feedback para o estudante sobre a qualidade do seu desempenho, de modo a contribuir com seu processo formativo ao longo de todo o ano letivo. Dessa forma, o que caracteriza a avaliação formativa para a aprendizagem é o tempo da interpretação e a finalidade para a qual ela será usada, e não o instrumento em si, sendo possível, assim, lançar mão de diversos tipos combinados de instrumentos e fontes de informação para se interpretar os resultados, a fim de que sirvam aos propósitos formativos dos estudantes. O instrumento ora proposto pelo Diálogos Socioemocionais, portanto, poderá ser utilizado em conjunto com outras ferramentas complementares ao longo do período letivo. Assim, o instrumento é apenas um dos meios pelos quais são levantadas informações que contribuem no processo formativo do estudante, fornecendo aos educadores insumos necessários para a compreensão desse percurso formativo, de modo a orientar ajustes na rota de desenvolvimento e fornecer feedbacks bem elaborados a esses estudantes. É importante ressaltar que instrumentos bem construídos e bem utilizados podem potencializar o resultado do desenvolvimento das competências socioemocionais. Por fim, o uso de rubricas instrucionais constitui-se no método de avaliação que embasa o instrumento do Diálogos, de modo a permitir que educador e estudante visualizem concretamente suas percepções sobre em qual nível do desenvolvimento da competência o estudante se encontra, pactuem ou repactuem o objetivo a ser alcançado, tracem uma estratégia para o trabalho e acompanhem a trajetória do desenvolvimento da competência. A seguir, vamos ver como as rubricas funcionam.
Rubricas são elaboradas a partir de critérios previamente estabelecidos e ordenados em progressão, facilitando a elaboração ou acompanhamento de critérios avaliativos de maneira transparente e clara rumo aos objetivos de uma aprendizagem estabelecidos entre estudante e educador em conjunto. Duas características das rubricas são o uso de critérios claros a serem avaliados, ou seja, que conteúdo ou quais competências, e níveis explícitos de progressão. Pense nos degraus de uma escada. Quanto mais alto o degrau, mais alto você considera o seu nível de habilidade em uma determinada competência. Desse modo, ao explicitar concretamente o degrau que melhor representa o quanto o estudante considera que desenvolveu determinada competência, abre-se espaço para o diálogo entre professor e aluno a respeito disso. Dessa forma, pode-se chegar a um consenso sobre qual é esse degrau em que o estudante chegou. Assim, ambos conseguem planejar de forma a progredir no desenvolvimento dessa competência e projetar que benefícios essa aprendizagem pode trazer para a vida que ele deseja alcançar, como atingir metas de aprendizagem na escola, aprimorar a qualidade das relações interpessoais dentro e fora da escola, oportunizar relações no mundo do trabalho, promover e manter a saúde física e mental, entre outros. Agora, que já compreendemos como se articulam os conceitos de avaliação formativa, instrumento e rubricas, vamos conhecer como funciona o instrumento? Começaremos então pelas instruções sobre como respondê-lo. Acompanhem aqui. Veja um exemplo prático para ajudar a entender como responder às atividades propostas. Para que seja realmente fácil de entender, este exemplo não é sobre uma competência socioemocional, mas sim sobre uma competência simples do nosso dia a dia, cuidar dos nossos dentes ou quão bem você pode cuidar dos seus dentes todos os dias. Leia o seguinte texto que descreve a competência e sua importância. Além desses 4 degraus, alguns estudantes estão em situações intermediárias entre as representadas nos degraus 1, 2, 3 e 4. Por exemplo, pense que quem escova os dentes algumas vezes, mas não todos os dias. O degrau 1 não seria o mais adequado, pois eles escovam seus dentes com mais frequência do que nunca. No entanto, o degrau 2 seria muito alto, porque esses jovens não escovam seus dentes todos os dias. Portanto, o degrau entre 1 e 2 seria o mais adequado nessa situação. Isso indica a posição entre os degraus 1 e 2, ou seja, mais do que 1, mas não chegando ao degrau 2. Da mesma forma, onde poderiam se encaixar na rubrica aqueles que escovam seus dentes 2 vezes ao dia, mas usam fio dental só uma vez ao dia? Nesse caso, o degrau 4 seria muito alto, inclui usar fio dental 2 vezes ao dia, mas o degrau 3 seria muito baixo, não inclui nenhum uso de fio dental. Nessa situação, o que melhor os representa é o degrau entre 3 e 4, que está entre então os degraus 3 e 4. No caso do Carlos no slide, a resposta é entre 2 e 3, uma vez que ele não chega a escovar seus dentes 2 vezes por dia, mas às vezes o faz. É importante esclarecer nesse momento que muitos estudantes poderão ter acesso ao instrumento para respondê-lo no formato online e não em lápis e papel. Nesse caso, informações mais específicas sobre como acessar o sistema e responder ao instrumento por lá estarão disponíveis em um tutorial à parte desse vídeo. Agora, vamos ver na próxima imagem e experimentar você mesmo como responder a essa mesma rubrica. Esse próximo é um exemplo real do instrumento de uma competência socioemocional que é trabalhada no diálogo socioemocionais. Veja que depois de se identificar, o estudante primeiro lê o que estamos compreendendo como foco, por que isso é importante e um exemplo de uma situação específica.
Na sequência, o estudante pontua o degrau que ele considera se encontrar no nível de desenvolvimento da competência foco, nesse exemplo específico de 1 a 4, ou entre cada um desses níveis, e também apresenta evidências que justifiquem o motivo pelo qual ele se avaliou nesse nível. Por fim, é solicitado ao estudante que agora pense de modo mais geral como ele avalia seu foco, assinalando o nível que melhor o represente. Também deve registrar a data da avaliação e fazer comentários explicando melhor os motivos pelos quais ele se avaliou em determinado nível. Para completar o processo de avaliação formativa, você ainda precisa seguir mais 3 passos. O segundo passo é que, paralelamente ao primeiro, momento em que cada aluno responde ao instrumento a respeito de si mesmo, a autoavaliação, o professor também deve responder ao instrumento a respeito de cada estudante, seguindo as mesmas instruções que o respondente seguiu na autoavaliação, mas agora o alvo é a percepção do professor sobre o aluno. O terceiro passo é o seguinte: uma vez que ambos tiverem respondido ao instrumento, o estudante sobre si e o professor sobre o estudante, é necessário que ambos, em uma situação de feedback e de diálogo entre eles, cheguem a um consenso sobre qual é o nível em que o aluno se encontra no desenvolvimento das competências avaliadas. Em seguida, no quarto passo, o diálogo entre professor e estudante do passo anterior também deve servir para este. O aluno deve agora escolher as competências-alvo a serem trabalhadas de modo intencional ao longo do período letivo, de modo a promover seu desenvolvimento, observando os objetivos bimestrais acordados entre eles, caso a periodicidade desse acompanhamento tenha sido definida nesses moldes. Não há um limite de competências a serem escolhidas dentro do conjunto pré-definido para a turma em questão, mas é papel do professor orientar o estudante para que essa escolha seja cuidadosa e que sejam identificados por ambos os benefícios de desenvolvê-las, de modo que esse desenvolvimento contribua com o cumprimento dos objetivos definidos no projeto de vida criado pelo estudante, também no início do período letivo. Ressaltamos aqui que o conjunto de competências que os alunos podem escolher para ser foco do desenvolvimento intencional ao longo do ano é orientado, em muitos casos, pela rede de educação de cada região. Assim, antes de aplicar as rubricas, o professor deve se informar sobre qual é esse conjunto no caso de suas turmas e depois, no momento apropriado, dialogar com o estudante sobre sua escolha dentro desse conjunto pré-definido. Como veremos em detalhes mais adiante, recomenda-se que o progresso na competência seja avaliado bimestralmente por meio de novos momentos de respostas às mesmas rubricas ou no período adequado ao projeto ou intervenção, sendo acompanhados via diálogos socioemocionais. Veja nesse gráfico um exemplo sobre como poderiam ser observadas algumas informações quantitativas de avaliações periódicas, por meio do uso das 2 rubricas do nível do estudante na competência iniciativa social, organizada sob a macrocompetência denominada engajamento com os outros. No eixo vertical, vemos os degraus das rubricas e no horizontal, os períodos de avaliação, nesse caso, 4 bimestres. A linha azul corresponde à autoavaliação do estudante, a vermelha, a avaliação feita pelo professor, a amarela, ao consenso entre ambos após o diálogo, e a laranja, ao objetivo traçado pelo estudante no primeiro bimestre para os demais bimestres do ano, com a trajetória desejada de desenvolvimento da competência. Nesse caso, o estudante traçou uma trajetória de desenvolvimento desejada e, no final do período letivo, todas as avaliações estudante, professor e consensuada corresponderam ao objetivo final da trajetória. Esse gráfico é apenas um exemplo de uma das informações a serem disponibilizadas aos usuários, em relatórios referentes aos resultados da aplicação das rubricas. Também, bimestralmente, será gerado um relatório com uma versão agregada para coordenadores pedagógicos, gestores escolares,
sendo que os dados em nível individual serão preservados e essa versão agregada conterá apenas os resultados grupais de interesse oriundos do uso dos instrumentos, seja por turmas ou por escolas. Esses coordenadores e gestores poderão usar as informações contidas nesses relatórios como fontes adicionais de dados para planejar a atuação escolar de forma integrada. A escola deve oferecer apoio para que os estudantes possam produzir e viabilizar seus planos ou projetos de vida. Assim, entende-se que para a efetivação dos planos de desenvolvimento dos estudantes ou para o projeto de vida, é estratégico a esses atores possuir informações sobre os objetivos dos estudantes e sobre as suas trajetórias para alcançá-los. A Secretaria da Educação da Rede de Ensino também receberá relatórios consolidados bimestralmente e poderá usar os dados para acompanhar o desenvolvimento socioemocional em sua região, bem como elencar prioridades para o trabalho. Em um próximo módulo, trataremos mais de relatórios e de como interpretá-los à luz de outras informações disponíveis sobre os estudantes.